Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês tiveram ontem feriado, dia 12 de outubro, famoso Dia das Crianças, né? Em que a gente comemora, em que a gente pode ficar em casa sem ter que trabalhar os pais, os responsáveis. E eu queria lembrar vocês que todos nós somos umas eternas crianças, né? A gente sempre tem algo de bom para lembrar da infância e reviver, principalmente com os filhos, com os amigos, com as pessoas próximas. E eu tô aqui para falar para vocês com essa imagem linda do Pequeno Príncipe, um livro que a professora ama muito, que eu leio desde a minha infância, eu sempre leio esse livro. Teve uma época da minha vida que eu lia todo ano. E ele foi escrito por um autor que se chama Antoine de Saint-Exupéry. É aquele autor que eu mandei a atividade para vocês da aula da semana passada. E lembra aquelas imagens que a professora pediu para vocês interpretarem e darem a opinião de vocês? Então, aquilo foi uma provocação que a professora fez para instigar a imaginação de vocês, para que a gente pudesse participar da leitura desse livro aqui do projeto Senta que lá vem história. Um projeto que foi elaborado pela diretoria de ensino e que nós, professores da sala de recursos, estamos desenvolvendo. Então, gente, diretoria de ensino de Avaré. Eu sou muito apaixonada por esse livro. Ele é considerado um livro que vai além da literatura infantil. Então, ele, a princípio, quando a gente lê ele pela primeira vez, a gente acha que é uma história como a dos clássicos, né? Os fases de contas. E é todo assim... uma magia que tem essa história de um menininho que mora num planeta bem pequenininho. Esse planeta é o tamanho de uma casa pequena. E ele... acontece um monte de coisas na vida dele e ele vive uma aventura assim surreal. Só que quando a gente vai ficando mais velho, o ser humano ele vive de fases, de etapas. A nossa cabeça vai mudando, a gente deixa um pouco faz de conta de lado e a gente começa a ver as coisas do dia a dia, do cotidiano, da realidade. E esse livro aqui, ele tem muitas metáforas. O que é metáforas? São mensagens que estão por trás daquilo que se é visto. Então, né, é algo além do que a gente lê da primeira vez. E ele é um livro que encanta e conquista todas as idades. É muito legal a gente ler ele várias vezes, porque dependendo do estado de espírito, da fase que nós estamos na nossa vida, a gente interpreta ele de uma maneira diferente. E ele é maravilhoso, tem filme, tem desenho animado. Eu conheci ele na minha infância, quando eu tinha lá os meus 7 anos, em forma de desenho animado. Aí na minha adolescência eu conheci o livro e me apaixonei. Sempre eu leio, sempre vejo outras versões. Na escola nós temos esse livro também. Então esse livro ele conta a história do Pequeno Príncipe, que eu tenho ele aqui, muito lindo, que eu dei pro meu sobrinho, né? O Pequeno Príncipe, um menino, um jovem, né, muito novo, qual ele vive num planeta onde ele é o príncipe daquele planeta. E ele vive sozinho. E ele tem os vulcões para ele tomar conta. Ele tem algumas plantas, os jatobás, os baobás, que são aquelas árvores que crescem assim muito grande, muito gigante, e não dá para ficar no planeta dele, porque senão vai consumir, vai sumir o planeta dele com essa árvore, né? E o planeta dele é o B112, se eu não me engano. E esse planeta, na verdade, ele existe, mas ele não é considerado um planeta. Ele é considerado um asteroide. E o desenrolar dessa história acontece quando a sementinha cai no planeta dele e germina uma linda rosa, né? É o B612 o nome do planeta dele, né? Do asteroide dele. Então, essa linda rosa vermelha que cresce, eles têm toda uma magia, uma história ao redor deles. Só que o príncipe descobre que ele gosta tanto daquela rosa, que ele não entende o que é esse gostar, esse cuidar. E ele resolve ir pro planeta Terra para conhecer como é que é a vida lá e pensar melhor sobre aquele amor que ele sente pela rosa. E aí ele conhece quem? Um dos personagens mais incríveis, na minha opinião, depois do Pequeno Príncipe. A raposa. E aí vem toda uma história de amizade, de carinho, de respeito, de conquista.
em torno dessa amizade. E vocês vão ver tudo isso nessa história, que eu vou estar lendo para vocês a partir dessa semana. E a gente vai fazer todo um trabalho de interpretação desses textos com a história, ok? Então vamos agora olhar e apreciar todas as imagens que tem nesse livro que a professora teve o capricho de selecionar para vocês. Primeiro eu vou estar mostrando as imagens originais que estão presentes no livro. Depois eu vou mostrar algumas versões que foram mudando com o tempo. Esse livro ele tem mais de 70 anos que ele foi escrito. Então, tem várias releituras dele que tem outras imagens gráficas com mais qualidade. E assim, ele só tem melhorado. Então, vamos começar com as imagens do livro. A primeira imagem que nós vemos... Opa! Vamos lá, professora. Vamos começar do começo, né? Eu acho que a professora tá indo pro fim. Só um minutinho. Vamos lá. Agora sim. Essa imagem, assim, que na hora assusta um pouco, né? O que será que quer dizer essa imagem? A imagem de uma cobra engolindo um animal. No mundo, né, animal, a gente sabe principalmente que algumas cobras engolem os animais inteiros, depois ficam fazendo a sua digestão. Então, a história do Pequeno Príncipe, ela acontece quando ele encontra um aviador, que é o nosso autor, Antoine de Saint-Exupéry, e ele tá no deserto, caído, né? Deu uma pane no avião dele, ele caiu e ele resolve mostrar esse desenho pro Pequeno Príncipe, que é um desenho que a professora já apresentou para vocês. E ele pergunta pro Pequeno Príncipe, que desenho é esse? E aí o Pequeno Príncipe dá a opinião dele e no decorrer do livro vai surgindo mais imagens. O Pequeno Príncipe pede para ele desenhar um carneiro para ele, etc e tal. Mas eu vou parar por aqui porque eu quero que vocês apreciem a história e depois dê a opinião de vocês. Agora vamos ver as demais imagens. A próxima imagem é esta. Que pitoresco, né, gente? Que diferente. Aí nós temos uma ilustração feita pelo próprio autor, ele mesmo que fez, original, do Pequeno Príncipe, de como era esse Pequeno Príncipe. A ovelha, carneiro, né? Chamem como quiser, a caixa que a professora pediu para vocês escreverem, o que vocês imaginavam. Aqui o Pequeno Príncipe em cima de uma montanha, né? Um desfiladeiro. Ele no planeta dele. Esse é uma das pessoas que o Pequeno Príncipe encontra na sua aventura. Mais um personagem. Mais um. O que será que significa essa parte da história, né? Com esses elefantes. Olha, o que será que é isto? E essa rosa? Ali cuidando da rosa dele. O sol tá forte lá, hein? O sol tá quente. E a rosa tá sendo atacada por um animal. E ele protegendo a rosa, sempre. Vou parar de falar para que vocês imaginem como será que é essa história. Opa, são muitos personagens. Lembrando que esse livro ele tem mais de 70 anos. Então, para a época, os desenhos estão ótimos. Foi o próprio autor que os fez. E aqui já é um desenho gráfico mais evoluído, mais atual, né? Computadorizado, com mais qualidade. É o meu predileto, para falar a verdade. Gente, foi quase uma tortura escolher essas imagens, que são todas muito lindas. Esse é do último filme do Pequeno Príncipe. Existem várias versões, depois no final do livro a gente vai assistir também. Aí ele com a raposa. E ele com sua rosa. E ele com seu amigo aviador, que é o nosso
escritor dessa história e ilustrador. E realmente, gente, ele era um piloto de avião. Vocês viram isso na bibliografia? Mais um personagem da história. Ele vendo os pôres do sol, né? O pôr do sol do seu planeta, né? O asteroide B612. E aqui nós estamos para a atividade de hoje, pessoal. Então vamos lá, né? O objetivo dessa aula de português é a gente analisar o texto de opinião, artigo de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blogs, de redes sociais, charges, memes e gifs. Posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética, respeitosa frente aos fatos e opiniões relacionados a esse texto. Então, o que seria, na verdade? A professora quer que vocês deem a opinião de vocês de uma forma respeitosa. Vocês vão analisar todas as imagens que a professora colocou aqui nessa atividade e vão dar a opinião de vocês sobre o que a história do Pequeno Príncipe, esse livro que nós vamos iniciar, né, a leitura, sobre o que ele fala. E aí vocês têm 3 alternativas. Vocês também podem estar escrevendo, se preferirem, como vocês acham que é essa história? Comentem com seus familiares. Nossa, vendo essas imagens que a professora mandou no vídeo, como será que é essa história? E deem a opinião de vocês. Fica aí uma sugestão. Quem quiser pode estar me mandando um vídeo contando qual é a opinião de vocês. Gravem um vídeo com a ajuda de alguém e me mandem, dizendo assim, como que vocês acham que é essa história. Então, vamos lá. Sobre o que a história do Pequeno Príncipe relata. Do que essa história fala desse livro? Isso, a opinião de vocês, só de olhar essas imagens. Será que ela fala do mundo animal, da vida animal e suas características? Né? De como os animais vivem? Alternativa B, a vida no deserto, seus perigos e reinos? Será que é isso? Ou será que essa história fala sobre a amizade entre um homem frustrado, porque ninguém entendia os desenhos dele, com um príncipezinho que habita um asteroide no espaço? Olhando essas imagens, de acordo com o que a professora já falou, de acordo com, né, o que a gente ainda vai ler nesse livro, antes dessa leitura, só com as imagens, o que vocês acham que é a alternativa certa? A, B ou C? Anotem, tirem uma foto da atividade e manda para a professora, que eu tô doida para saber qual a opinião de vocês. E não esqueçam de mandar o vídeo relatando, falando de como vocês acham que é essa história, ok? Pessoal, um grande beijo. Estou aqui à disposição de vocês e qualquer coisa é só fazer uma chamada que eu tiro todas as dúvidas, ok? E aguardem, que eu sei que vocês vão amar, apreciar a leitura desse livro, que eu vou estar fazendo juntinho com vocês. Um grande beijo e até a próxima na aula!